usando um programa que eu não tenho muita prática, mas ainda assim eu vou tentar fazer a gravação, porque aí caso algum irmão que não pôde estar com a gente queira assistir depois, tem a possibilidade, né? E aí, para a gente não se estender muito, não ficar muito tarde para vocês, eu tentar ser o mais breve possível e depois disponibilizo também esse material para caso alguém queira dar uma estudada e caso alguém queira tirar alguma dúvida também, é só nos procurar. Eu vou pedir para o pastor Gleidson estar orando para a gente dar início. Amém, meu irmão. Oremos. Estão me ouvindo, não? Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de te servir e por essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que online. Nós entregamos esse tempo ao Senhor, pedimos em nome de Jesus que o Senhor conduza, que o Teu Espírito Santo seja o elo nessa nossa comunicação, que nós possamos compreender bem o que for passado, que tudo possa ser conduzido conforme a direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Pedimos a Tua bênção nesse encontro virtual. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou ligar a câmera aqui. Eu peço a ninguém que ninguém se assuste aí. Vou ligar mais por questão de educação mesmo. É muito ruim a gente ficar só ouvindo uma voz e não durante tanto tempo, né, e não ver quem está falando. Esse estudo é o primeiro estudo dos estudos preparatórios para o desafio radical. Inclusive está se aproximando, falta praticamente um mês para o projeto. A gente vai ter 5 estudos. Na verdade, vão ser 5 dias de estudo, só que naqueles estudos específicos que a gente colocou no calendário, a gente vai trabalhar por ministério. E aí, nesses 2 dias, a gente vai dividir as pessoas conforme os ministérios que escolheram servir, e aí vai ser feito um treinamento específico. Mas bora lá, né? O tema de hoje é a Jubalite, o desafio radical e a cidade-alvo. É basicamente um panorama, uma base, né? Mesmo que não tão aprofundada, do que a gente tem que ter alguma noção para entender o que é o desafio radical e qual sua função. Esse estudo ele foi preparado, né, baseado em algumas coisas que foram encontradas na internet. Infelizmente, a gente não tem muito material antigo da Jubalite. O que tem são alguns estudos como esses e alguns vídeos no YouTube. E aí eu usei esse material, né, esses 2 materiais, como algumas referências. Assisti também alguns vídeos dos projetos passados para poder ajudar, né, no entendimento. Eu também não sou tão antigo na Jubalite. Na verdade, eu acho que eu entrei na Jubalite por volta de 2022. Então não é um tempo tão grande de experiência, ainda mais considerando o recesso que houve. E aí eu esqueci de me apresentar. Meu nome, né, como está aí na telinha, é Eli Kelvin. Eu sou atualmente o presidente da Jubalite. Sou membro aqui da Igreja Evangélica Batista, na Baía da Traição. Liderei o Rally Missionário desde 2023, desde 2023, DR de Casserengue, comecei a liderar o Rally Missionário. Servi no projeto anterior, né, dentro do Rally em Junco do Seridó, no Desafio Paraíba. E aí, desde 2023, eu fiquei à frente do Rally Missionário e a partir de janeiro, após a eleição, né, que houve em dezembro, assumi a diretoria juntamente com Alan, que também era da liderança do Rally Missionário, era o vice-líder, Bia, que era secretária da Jubalite, Sofia, que não era da liderança, já foi da liderança, né, em outros tempos, do Semear Kids, estava servindo no Semear Kids ainda também, Jamile, que era a líder do Semear Kids, e Ítalo, que era membro do Semear Kids também. Então, hoje, basicamente, a diretoria da Jubalite é a junção, e aí quem é mais antigo e participou de alguns projetos aí sabe que foi criada até uma cultura de que Rally Missionário e Semear Kids não se misturava, né? Mas aí, para honra e glória de Deus, Deus uniu a gente.
querendo ou não, a Jubalite permaneceu em atividade em 2024 e 2025 através desses dois ministérios, e aí desses dois ministérios acabou saindo também a liderança. E aí eu queria começar o estudo com uma pergunta, né? E aí eu queria um irmão aí que fosse corajoso, não se preocupe em acertar, não se preocupe em falar em palavras bonitas, mas eu queria entender o que vocês acham ou que vocês sabem que é a Jubalite. E aí, caso ninguém se proponha a dizer, eu chamo pelo nome, que eu sou ruim. Bora, não tenho vergonha não, pode ser qualquer um. Bom, já que ninguém se candidatou, eu vou perguntar a essa hora que começa o pessoal a sair da chamada. Já tem gente que estava aqui e não está mais. Pronto. Vanessa colocou aqui toda a juventude das igrejas batistas do litoral. Alguém mais? Depois eu vou perguntar a Marilis. Marilis, o que é a Jubalite? Marilis está aí? Se não, passar para o próximo. Ana Paula, o que é a Jubalite? Deixa eu ver o que Tati colocou aqui no chat. Sim, é representante das demais jubas que compõem no litoral. Amém. Ana Paula tá aí? As mulheres são tudo vergonhosas, então eu vou perguntar ao irmão Messias. Irmão Messias, o que é a Jubalite? Lembrando que irmão Messias é da Juba Brejo, né? Da Jubalite, mas está sempre aqui servindo com a gente. Amém. Eu vou chutar aqui, viu? Tá com a canela. A Jubalite. A Jubalite funciona como se fosse. Fugiu aqui a palavra, mas como se fosse uma junção, uma organização de toda a juventude, né, do litoral. Amém. As três respostas foram bem parecidas e basicamente é isso realmente que a Jubalite é. Mas aí antes de explicar mais a fundo o que é a Jubalite, eu queria explicar para vocês o que não é a Jubalite. Infelizmente, com o passar dos tempos, principalmente depois da pandemia, se criou uma cultura e uma ideia nas igrejas de que a Jubalite ela é algo totalmente diferente do que realmente ela é. Alguns pensavam que a Jubalite era a diretoria que estava ali na liderança da Jubalite. Então, por exemplo, aparece o presidente da Jubalite no culto jovem. A Jubalite veio nos visitar, como se a juventude que está ali dentro da igreja não fosse em si só parte da Jubalite. Ou então vai ter um projeto missionário, um avanço missionário. Aí fazem um convite para a diretoria da Jubalite. Aí a Jubalite veio nos ajudar no avanço missionário. Outra ideia também era de que a Jubalite era a equipe de trabalho. Então, por exemplo, o rally missionário ou os irmãos que fazem parte do rally missionário foram para um evento da igreja. Ali era a Jubalite. Ou então, o que acontecia muito nas igrejas, não sei se já aconteceu com vocês. Fulana faz parte da Jubalite, porque ela é do Ministério Semear Kids, ela é do Ministério Luz, ela é da CIA de Artes. Isso daí comigo aconteceu bastante. E outro ponto também é que as pessoas achavam que Jubalite era somente quem estava envolvido nas atividades. Então, por exemplo, se numa igreja tem uma juventude de 30 jovens, mas aí somente 5 participam de projetos de evangelismo, de ações da Jubalite. Aqueles 5 são Jubalite, o restante não é. Pode parecer até uma loucura essa ideia, pode parecer um negócio totalmente impossível de acontecer, mas acontecia muito. Eu vivenciei isso várias vezes, mas realmente se criou essa ideia, né? Deixa eu ver o que João Vitor colocou aqui no chat. Meu irmão, para sanar uma dúvida,
sobre o que está acontecendo na Jubalite. Estávamos sofrendo com facções? Eu posso responder isso no final. Assim que terminar o estudo, eu explico direitinho essa questão, que aí entra dentro dos problemas da Jubalite, né? Mas aí, voltando aqui para a explicação, basicamente essa era a ideia que as pessoas tinham da Jubalite, uma boa parte da maioria das pessoas que não viveram os tempos de auge da Jubalite, né? Quem conheceu a Jubalite no passado sabe que não era isso, mas boa parte das juventudes e das igrejas pensavam dessa forma. E aí, o que é a Jubalite? É basicamente o que os irmãos falaram. A Jubalite ela é uma organização cristã e ela mobiliza jovens para o trabalho missionário, para ações de evangelismo, para questões sociais, para momentos de unidade, momentos de adoração e todas essas programações que a gente já teve na Jubalite ao longo do tempo. Acampamento, conferência, congresso, tudo isso daí, a Jubalite faz esse trabalho de mobilização. Isso enquanto organização. E a Jubalite também é a união de todas as juventudes das igrejas batistas do litoral que são ligadas à Convenção Batista do Litoral, ou a Convenção Batista Paraibana. Então, se a gente pegar a juventude da igreja de Tracueira, aqui do Pastor Adonis, ela é Jubalite. Se a gente pegar a igreja lá de Lerolândia, a juventude, é Jubalite. Se a gente pegar a juventude de Caporã, é Jubalite. Se for jovem, se for batista, se for do litoral, é da Jubalite. E a Jubalite ela tem uma visão que é trazida desde o seu surgimento, que é expandir o reino de Deus aqui na Terra, utilizando a força jovem. E aí, para quem não tem noção da história da Jubalite, hoje é até difícil de explicar, de entender, de mostrar. Mas quando a gente para olhar, e aí tem alguns vídeos no YouTube, principalmente do Desafio Radical, anos de 2007, 2008, os primeiros projetos, a gente vê que a Jubalite era muito grande e muito forte. A Jubalite chegou a promover encontros que chamavam Jubalite Verão, em João Pessoa, com mais de 5.000 jovens. E aí hoje para a gente parece até uma coisa fora da realidade, mas já foi a realidade da Jubalite. E a Jubalite ela se baseia em 3 pilares fundamentais. O primeiro é a unidade, o segundo é a adoração e o terceiro é a proclamação. E esses pilares eles são quase que uma linha de um raciocínio lógico, porque a unidade ela é o ponto de partida. E a unidade não é somente estar no mesmo lugar, mas é estar no mesmo lugar e no mesmo propósito, unidos, em comunhão, criando uma base para tudo que vem a seguir. Não tem como a gente, enquanto igreja, enquanto juventude, fazer uma adoração verdadeira ou ter uma adoração verdadeira. Lógico que individualmente é outra história, estou falando aqui enquanto organização, enquanto grupo de jovens, né? Não tem como a gente fazer uma adoração verdadeira se a gente não tem essa unidade. E é dessa unidade que surge uma adoração verdadeira, uma adoração que realmente agrada a Deus. A juventude unida ela é capaz de adorar o Senhor com força, com conexão, realmente entregando ali a vida a Deus e sendo cheio do Espírito Santo também. E essa perfeita adoração, essa adoração realmente feita em unidade, ela faz com que a juventude sinta o desejo de proclamar. Ela traz essa necessidade de você sair e pregar o evangelho, compartilhar essa verdade para outras pessoas, falar para outras pessoas aquilo que você tem vivido e você tem experimentado na presença de Deus. Então, são 3 pilares que não estão separados, na verdade, eles estão totalmente unidos. Até porque, se a gente pensar na proclamação com esse efeito, esse desejo de ir pregar o evangelho, a gente sempre vai trabalhar em união com outros irmãos que têm o mesmo desejo e a mesma vontade de pregar o evangelho. Então, acaba voltando para o primeiro pilar. E aí, o grande problema é que, se quebra um desses pilares, você acaba também prejudicando os outros. Mas aí, esses são os 3 pilares fundamentais. Um breve histórico da Jubalite. A Jubalite ela surgiu
ali no início dos anos 2000. Na verdade, já existia antes o grupo Jubalite, mas ele se consolida no início dos anos 2000. No início, a Jubalite era somente um grupo de jovens que se reunia na Adibal, que é o que acontece até hoje, né? Tem a assembleia da associação, divide as turmas e aquela turma de jovens fica ali reunidos, né? E normalmente para fazer reuniões. Só que não havia um propósito claro do porquê se reunir, nem havia algo que cativasse essa juventude. Era simplesmente uma reunião como qualquer outra reunião. E aí, nesse tempo, Deus levantou 4 jovens. Infelizmente, eu não vou saber dizer quem são. No material não tinha a citação de quem seriam esses 4 jovens. Mas o que importa é que Deus usou esses 4 jovens para iniciarem um trabalho para fortalecer essa juventude. E aí, de primeiro momento, eles tiveram um problema com a formalidade, porque a partir do momento que se começou a desenvolver a Jubalite, surgiu a necessidade de uma estruturação e, consequentemente, também de uma diretoria. E aí, o grande problema de uma diretoria eleita é porque, às vezes, as pessoas escolhem pessoas que não têm chamado para aquilo, seja por popularidade, seja por não ter uma outra opção na hora, enfim, as pessoas escolhem pessoas que não, como é que eu posso dizer, têm chamado para aquela função. E aí, consequentemente, você pega a pessoa que às vezes é até certa, só que coloca para trabalhar no lugar errado. E aí acaba dando problema. Então, isso foi um problema no início. E aí a solução dessa primeira geração, digamos assim, foi meio que desconectar essa ideia de diretoria e distribuir o trabalho. Então começaram a trazer pessoas para perto da Jubalite, outros jovens que tinham disponibilidade e disposição para atuar nos trabalhos da Jubalite e foram colocando esses jovens para servir naquilo que eles tinham chamado, naquilo que eles se identificavam. Então, por exemplo, eu tenho um irmão que se identifica com a área de evangelismo e não sabe tocar nada de violão. Eu vou pegar ele e botar para tocar violão? Não, eu vou pegar ele e vou botar no evangelismo. Do outro lado, eu tenho um irmão que é excelente tocando violão, mas quando vai evangelizar, às vezes fica nervoso, fica meio embolado e não sabe muito o que dizer. Então, eu pego esse irmão e coloco ali para ajudar no louvor. E aí, dessa forma, a Jubalite perdeu a ideia somente de uma diretoria que liderava a juventude para ser realmente um grupo formado pela juventude, onde todos os trabalhos eram realizados por essa equipe formada pelos jovens do litoral. E aí a solução ficou pessoas certas no lugar certo e fazendo a coisa certa. O primeiro evento promovido por essa geração da Jubalite foi a primeira com Jubalite, né, o Congresso da Jubalite, em junho de 2004. Se vacilar, tem gente aqui na chamada que nem era nascido. E aí eles esperavam um número de 250 jovens e tiveram um alcance de 86 jovens, que para mim, olhando para hoje, para a situação hoje da Jubalite, e olhando para a época deles em que eles não tinham WhatsApp, não tinham Instagram, que a comunicação ainda era por grupos de e-mail e MSN e encontros nas Adibais, eu acredito que foi um grande feito. Um excelente, um enorme feito assim, comparando as realidades, porque 86 jovens naquela época já era um número muito grande, ainda mais com toda a dificuldade de comunicação. E aí surgiram diversos questionamentos, né, desse próprio grupo, né, que estava na diretoria, de como conquistar mais jovem, como alcançar outras juventudes, e aí Deus foi direcionando e eles foram adotando metodologias de trabalho. João Vitor colocou aqui, será se fizeram comunidade no Orkut? Pelo que eu vi nos documentos e nos slides, eu não lembro de citação de Orkut, mas eu acredito que sim, porque foi bem na época ali do MSN, de tudo aquilo ali. Então acredito que o Orkut também esteve ali no meio, né? Inclusive tinha grupos do Google, eu nem sabia que o Google tinha como fazer grupos. Mas ainda hoje, se pesquisar sobre o desafio radical, é possível encontrar
Tinha site também, tinha fóruns na web, enfim. O pessoal realmente usava tudo o que tinha disponível para poder alcançar a juventude. E aí as atividades promovidas, né, a gente tinha algumas que ainda são feitas, outras que não são feitas atualmente mais, mas a gente tinha congressos, tinha o Jubalite Verão, que era um evento de louvor e adoração, né, feito na Orla de João Pessoa. Tinha a Copa de Jubalite, que promovia esportes, e através disso a unidade da juventude também, e até uma forma de evangelismo. O Desafio Radical, treinamento de líderes, adoção de igrejas, né, para dar suporte ali no trabalho de evangelismo, até mesmo no sustento, vigília de oração. Tinha um projeto que era o Meu Bairro para Cristo, que infelizmente hoje não tem. Projetos de teatro, multimídia e o encontrão trimestral na própria Adibal. Esse gráfico aqui eu retirei lá do slide e aí a gente vê como foi o crescimento, né? 2004 é quando surge esse grupo e aí eles começam bem pequenos e com poucos anos eles conseguiram atingir números gigantescos de alcance da juventude, né? Se a gente olhar, por exemplo, a Jubalite Verão, que começou aqui em 2006 com 700 pessoas, 2 anos depois chegou a alcançar 4.000 pessoas. A Copa Jubalite começou com 300, chegou até 1.500. A Jubaíba também passou por uma reestruturação nessa época, em 2006. Então a gente vê que o pessoal fez um trabalho que realmente trouxe um crescimento. E conforme a Jubalite ia crescendo, ia sendo necessário mais mão de obra. E aí, dessa forma, como eu expliquei, né, no começo, de que a Jubalite não era somente a diretoria trabalhando, mas eram as juventudes que se dispunham para poder ajudar no trabalho. A Jubalite chegou em 2008 com a equipe de 90 membros. Então, hoje a gente vai fazer um projeto com 111 pessoas. Digamos que nessa época, em 2008, era praticamente só os líderes que haviam na Jubalite, só as pessoas que estavam ali realmente ajudando no trabalho. É algo que para os dias de hoje eu olho para isso daí, eu acho fantástico. Eu queria ter vivido essa época, mas também acredito que tudo tem um tempo de Deus, né? E aí sobre a diretoria atual, né, que é a diretoria que eu faço parte. Essa diretoria assumiu no dia 1º de janeiro, a gente foi eleito em dezembro, na última Adibal do ano passado, e assumiu no dia 1º de janeiro de 2026. E aí a Jubalite ela vinha de um período de recesso muito grande, a gente estava um bom tempo sem atividades. Como eu falei no início, quem vinha mantendo algumas programações ainda era o Rally Missionário e o Semear Kids, né? Querendo ou não, isso trouxe um distanciamento muito grande das juventudes. Acabou que muitas pessoas mais novas nas igrejas, muitos nem conhecem a Jubalite, nem sabem o que é a Jubalite, o que é desafio radical, enfim. O pessoal realmente acabou se distanciando e aí, consequentemente, a juventude se afastaram. Para vocês terem uma ideia, deixa eu só olhar nas anotações aqui, o nosso último desafio radical foi no ano de 2023, na cidade de Casserengue, ou seja, 3 anos atrás. O último desafio Paraíba também foi na cidade de Casserengue, em 2024, que foi o último projeto missionário da Jubalite. Então a Jubalite está há 2 anos e mais um pouquinho sem realizar um projeto missionário. E, além disso, a Jubalite já vinha de um distanciamento do próprio litoral. O último projeto missionário que houve aqui no litoral, promovido pela Jubalite, foi o Desafio Radical na Baía da Traição e o Desafio Paraíba em Camaratuba, no ano de 2019. Ou seja, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 7 anos depois que a Jubalite vai voltar a realizar um trabalho no litoral. E aí, beleza, aconteceu a pandemia no ano de 2019 e 2020, aí ficou 19, teve esses 2 projetos, 20 não houve, 21 não houve, 22 Bananeiras, que é Brejo.
Aí 23, Junco do Seridó e Casserengue, e 24 também foi em Casserengue. Então, tudo isso aí gerou um distanciamento da Jubalite da Juventude Batista do Litoral. A Jubalite passou a servir um pouco fora, não que eu seja contra isso, eu acredito que reino de Deus é reino de Deus, independente de ser aqui no litoral ou fora, mas enquanto representação da juventude houve essa fragilidade. E além da fragilidade em relação às juventudes, aconteceu também fragilidade em relação às igrejas e até mesmo à própria associação, por algumas questões que não vêm ao caso no momento, mas houve toda essa fragilização de relação. E com tudo isso daí, o trabalho da Jubalite foi ficando prejudicado. E aí, qual a nossa meta? Né? A gente assumiu a Jubalite nesse cenário, nessa situação, e a nossa meta principal é ver a Jubalite novamente unida, adorando e proclamando o nome do Senhor. Então, a gente propôs algumas programações. Infelizmente, a gente enfrenta o problema do passado, né, de quase como se estivesse começando do zero. A gente está tendo uma dificuldade de chegar nas juventudes e alcançar, como é que eu posso dizer, a colaboração das juventudes, mas ainda assim o que a gente tem feito tem surtido algum resultado. A gente está com um grupo lá no WhatsApp que tem bastante jovens. A gente conseguiu ultrapassar a nossa meta de inscritos no Desafio Radical, que a gente já colocou uma meta um pouco abaixo, como vocês vão ver pelos números dos outros projetos, justamente porque a gente sabia que ia ter essa dificuldade. A gente voltou a promover os encontrões na Adibal, que é um culto, né, de um momento de louvor, de unidade, de adoração. Então, de pouco em pouco, a gente está conseguindo avançar. Nesses 5 meses, né, a gente conseguiu fazer uns bons avanços, principalmente na relação com a própria Adibal, na relação com a Convenção Batista e de pouco em pouco também com as igrejas. E aí a gente pretende avançar, né, promovendo a restauração dessas relações, é o primeiro passo. Não tem como a gente avançar sem ter unidade, sem ter uma boa relação com a juventude, com as igrejas, com a associação. A gente pretende também promover, e já está promovendo, na verdade, programações baseadas nos nossos 3 pilares, e também o resgate da identidade e do orgulho dos jovens batistas do litoral, que foi uma coisa que se perdeu. Hoje em dia, antigamente, quando a gente olha os vídeos e olha os materiais da Jubalite, a gente vê que os jovens tinham orgulho de fazer parte da Jubalite, era algo que dava orgulho para eles. Era participar de um projeto ou vestir a camisa da Jubalite para um projeto, para um evento, era quase como se você estivesse vestindo a camisa do seu time de coração. Você vê esse ânimo, eu recomendo a vocês que depois deem uma olhada nos materiais que tem no YouTube. Inclusive, depois eu coloco lá no grupo o link de um documentário que tem do Desafio Radical. Então, você via aquele amor, você via realmente o pessoal com aquele orgulho. E a gente quer resgatar, porque a própria identidade do Jovem Batista, não somente aqui no litoral, mas principalmente aqui no litoral, que é o nosso contexto, ela meio que tem se perdido. Então, a gente vê Jovem Batista que parece mais ser presbiteriano, a gente vê Jovem Batista que parece mais ser assembleano, a gente vê Jovem Batista que às vezes não parece nem ser cristão, infelizmente. E a Jubalite tem esse papel de relembrar que nós somos jovens, nós somos batistas, nós somos do litoral e nós temos uma missão a cumprir. E aí, acabando a parte sobre Jubalite, a gente entra agora no projeto missionário Desafio Radical, que, digamos assim, como é que eu posso dizer um termo para poder explicar isso? Mas é o bem mais precioso da Jubalite em termos de produção ao longo dos anos. Se a gente for olhar, e aqui eu vou contar um pouco da história do Desafio Radical, ele é um projeto que a juventude batista do litoral hoje não tem a mínima noção do que é esse projeto e deveria amar e realmente gostar muito e fazer de tudo para que esse projeto funcionasse. Porque é um projeto feito por uma juventude relativamente pequena, porque a juventude batista do litoral, comparada com a do estado e a do país, é pequena, mas ainda assim é um projeto que rompeu as barreiras. A gente tem Desafio Radical, com esse mesmo layout da Jubalite,
em Tocantins, a gente tem no Maranhão, a gente tem em Pernambuco, a gente já chegou a ter desafio radical até mesmo fora do país. Isso, infelizmente, nem tudo é documentado, mas ainda assim, ano que vem o desafio radical completa 20 anos. E a gente pretende fazer um congresso somente sobre uma conferência somente sobre o desafio radical e trazer um pouco dessas histórias para que os jovens entendam a grandiosidade desse projeto. E o porquê que criaram o desafio radical. Quando a gente olha ali para aquele início da Jubalite, a Jubalite promovia muitas programações que traziam unidade, a Copa, o Jubalite Verão, os encontrões na Adibal, tudo. Trazia essa unidade, trazia também muita questão da adoração, mas estava ficando em falta o terceiro pilar. E isso começou a incomodar a diretoria daquela época, e eles começaram a ver um meio de trazer algo que preenchesse esse terceiro pilar da Jubalite, né? Isso daí é um relato contado pelo pastor Heber, da PIB de Itapororoca, que já foi presidente da Jubalite, que por muito tempo aí esteve à frente da Jubalite, e ele mesmo contou esse relato de que se tinha essa preocupação, porque a unidade ia bem, a adoração ia bem, mas a proclamação estava em falta. E aí, com isso, criaram o Desafio Radical. E aí, quais os objetivos do Desafio Radical? O primeiro é cumprir o ID de Jesus, atendendo à grande comissão de Cristo, né? O ID por todo mundo e pregar o Evangelho, mas também é dar ao jovem batista do litoral a oportunidade de se envolver no trabalho missionário. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente não vai ter acesso para ir para outras regiões. Muitas vezes a gente não vai ter acesso para ir para projetos missionários fora do estado ou fora do país ou até mesmo fora da nossa cidade. Acontece também de muitas vezes as nossas igrejas não promoverem o trabalho missionário como deveriam promover. E aí você tem um Desafio Radical, que é um projeto que sempre se propôs a ser acessível, se comparar em questão de valores com outros projetos missionários que a gente tem pelo estado e pelo país. O valor do Desafio Radical é extremamente acessível, é um projeto local, né? Então você não precisa se deslocar horas ou dias para poder participar do projeto. Em uma curta distância, por exemplo, Cruz do Espírito Santo é 25 minutos de João Pessoa. É um pouco mais longe para quem é do sul e do norte, mas ainda assim é relativamente perto, até porque todo mundo tem que ir em João Pessoa resolver alguma coisa em algum momento. Então, o Desafio Radical ele traz essa possibilidade para o jovem batista do litoral. E aí, mesmo sendo uma juventude que não é tão grande comparado com outros estados, mas conseguiu promover um trabalho tão maravilhoso ao longo dos anos. E aí, os objetivos mais internos, né, dentro da programação do Desafio Radical é o recenseamento das residências, né? Então, a Jubalite, por anos, ela fez um trabalho, quase que o trabalho do IBGE, de passar nas casas, conversar com as pessoas, saber quantas pessoas moram na casa, qual a fé delas, qual a situação de vida ali. Então, é um trabalho de recenseamento, isso é importante para a igreja local poder visitar essas pessoas e também até mesmo para o município, né, saber um pouco dessa realidade quando os dados são disponibilizados. Também promove aconselhamento à população em diversas áreas, tanto na área espiritual, na área jurídica, através da ação social, na área médica, através da ação social, na área infantil, no trabalho que é feito. É um projeto também que compartilha o amor de Deus com as pessoas, tanto através da pregação do Evangelho, como através das ações que são realizadas, tanto com infantil, esporte, teatro, ação social, etc. Ajuda a população na área social e ainda promove entretenimento e o incentivo cultural. E aí é interessante, algo que é relatado nesses estudos do início do Desafio Radical, porque no início o Desafio Radical era feito no feriado de Semana Santa. E isso daí é interessante porque normalmente feriado, quem tem dinheiro viaja, mas quem não tem dinheiro fica na cidade sem ter nada a fazer. E aí chegava a Jubalite com sua CIA de artes e com todas as suas programações e promoviam o entretenimento ali, por mais que não fosse o foco inicial, para as pessoas da cidade. E através desse entretenimento também promovia a pregação da palavra do Senhor.
E aí alguns projetos, né, que aconteceram, os 2 primeiros, a gente teve em Araçagi em 2007, foi o primeiro desafio radical. Teve 300 inscritos, 247 atendimentos sociais e 500 crianças por dia na EBF. Isso daí para mim são números incríveis, 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 incríveis. Eu olho para isso daí e eu fico pensando 500 crianças para poder as meninas do infantil tomarem conta. Eu acho que é muita loucura, muita criança, que criança. Aqui na igreja, quando a gente faz uma programação que vem 50, 60, a gente já fica doido. Imagine 500 crianças. O segundo desafio radical foi na cidade de Pitimbu, e aí já teve um aumento na quantidade de voluntários, né? Foram para 411 inscritos. E aí, para poder atender a demanda de todos esses inscritos, tinha 50 líderes. Comparando com a realidade de hoje, a gente está aí com 6 pessoas na diretoria e até o momento a gente tem a liderança de 2 ministérios com 2 pessoas em cada. Então a gente está em 10. Nessa época aí tinham 50 trabalhando. E 51 igrejas representadas no projeto, né? 50 igrejas ali através dos voluntários representadas, e mais de 2.000 atendimentos sociais. Isso é um número grandioso, porque muitas vezes até o município não consegue alcançar essa quantidade de pessoas. E aí já entrando dentro da digamos assim, organização do projeto Desafio Radical atual, né? Ou como a gente pretende trabalhar nesse projeto. A gente vai trabalhar com a coordenação geral, que no momento está sendo exercida por mim, como presidente, e com o apoio dos irmãos da diretoria. Vai ter os coordenadores de ministérios, então, por enquanto, ainda está na responsabilidade da diretoria essas coordenações, já que a gente não tem um grupo de liderança. Por exemplo, o Alan vai estar coordenando o evangelismo. Jamile vai estar coordenando o infantil. Sofia vai estar coordenando a mídia. Bia vai estar coordenando a parte de ação social. Então, a gente da diretoria se dividiu para que cada um coordene uma área, para que ninguém fique sobrecarregado. Junto com os coordenadores, a gente vai ter as lideranças dos ministérios, e aí cada ministério tem 2 líderes atualmente. O nosso planejamento, né, dessa forma. Dentro de alguns ministérios tem a necessidade de líderes de equipe, por exemplo, no evangelismo, a gente tem os grupos de 10. E aí, cada grupo de 10 tem um líder. Esse seria o líder de equipe. O rally missionário, normalmente é dividido em esquadrões. Um vai para mais perto, o outro vai para mais longe, outro vai para o meio termo ali. Aí, cada líder desse seria um líder de equipe. E tem, por último, ali os liderados. Quando a gente olha a relação de coordenação geral até os liderados, a gente tem uma relação de responsabilidade, ou seja, o que acontecer dentro do projeto, foi um liderado que fez, mas o líder de equipe é responsável, o líder de ministério é responsável, o coordenador é responsável e a coordenação geral é responsável. Se o pastor for puxar a orelha de alguém, ele primeiro vai puxar a orelha lá do coordenador geral. Então tem essa responsabilidade, até mesmo na preparação do projeto, né? A gente tem preparado o projeto com muito amor, com muito carinho, primeiramente porque é para a honra e glória de Deus, e em segundo lugar, porque a gente quer trazer a juventude de volta, né? E a gente sabe que sem organização e sem o preparo de um bom projeto, acaba criando uma impressão ruim que realmente afasta. Então, toda essa responsabilidade, o pessoal que é liderado é maravilhoso. Eu amo ser liderado. Eu fui para um projeto que eu fiquei como liderado, que coisa maravilhosa, porque você só se preocupa o quê? Cadê minha Bíblia, cadê minha garrafa de água e qual a área que eu vou evangelizar? Pronto, perfeito. Mas aí todo mundo que vem antes do liderado tem diversas preocupações. Preocupação com sua segurança, preocupação com o que você está fazendo, preocupação se você está fazendo certo ou está errado, preocupação se você vai ter o almoço na hora de chegar na base, se você vai ter um lugar para dormir, se você vai ter transporte para chegar num lugar, se você vai ter uma camisa para vestir, tudo isso daí vai sendo responsabilidade. Quanto mais à esquerda, mais dor de cabeça e mais responsabilidade, mas ainda assim para a honra e glória de Deus. Também essa estrutura
envolve a questão do direcionamento. Então, a gente tem a responsabilidade de preparar a programação, de instruir, de coordenar todo o trabalho. A gente tem a responsabilidade também da provisão, né, do alimento, da segurança, do local para se acomodar e de tudo que envolve o trabalho, orientação em qualquer dúvida, em qualquer dificuldade que a pessoa tiver, o cuidado e também o suporte, né, dentro de qualquer necessidade que a gente puder atender. Já quando a gente olha da relação do liderado para a coordenação geral, ou seja, o liderado para o líder de equipe, o líder de equipe para o líder de ministério, o líder de ministério para coordenador e coordenador para coordenador geral, a gente tem a necessidade de atenção às orientações. Então, se o seu líder passou uma orientação para você, esteja atento, se preocupe, entenda aquilo dali. Se não entendeu, peça para explicar novamente. Porque quando a gente olha para a responsabilidade, se você não presta atenção na orientação e faz uma coisa errada, quem vai ser chamado a atenção, digamos assim, não que ninguém vai estar tomando bronca lá, mas quem vai ser cobrado por aquilo dali vai ser o seu líder. Então é necessário que você se atente a todas as orientações e que siga as orientações. Outra questão é o serviço obediente. A gente vive num tempo onde a ideia de hierarquia ou a ideia de obediência, de respeito, é quase uma ofensa, né? Você falar que você tem que obedecer a alguém, que você tem que respeitar alguém, é quase uma ofensa. Só que dentro do trabalho missionário, do trabalho do Senhor, existe essa relação e existe essa necessidade, porque se a gente diz, fulano, ali é uma área de tráfico de drogas, não é adequado que a gente entre lá com essa equipe. A gente vai entrar com outra equipe que já está mais preparado para isso. Beleza, beleza. Aí o fulano diz, não, mas minha equipe consegue. Aí pega e vai por conta própria para esse local que foi recomendado que a equipe dele não fosse. Consequentemente, se acontecer algum problema, Deus nos livre de acontecer, graças a Deus até hoje eu acho que nunca aconteceu em projeto nenhum, mas se acontecer, a responsabilidade vai cair nos líderes. Então é necessária essa obediência. Se a gente diz para vocês, por exemplo, pessoal, 11 horas da noite, todo mundo na cama. É para que vocês possam dormir e de manhã acordar cedo. É o que o pessoal faz. Não obedece e fica conversando. Quando é de manhã, tá todo mundo morto, não quer sair para caminhada de oração, não quer sair para evangelizar, acaba passando mal durante o dia e acaba trazendo um problema para todo o projeto. Então, essa obediência, lógico que ninguém vai mandar vocês fazerem algo que seja absurdo, mas é uma obediência no sentido de orientação, é seguir as orientações. Mas seguindo adiante, nessa relação também existe a necessidade de feedbacks e de relatos, então vocês têm que dizer ao líder de vocês o que aconteceu durante o evangelismo, o que aconteceu durante as ações, como foi, se foi bom, se foi ruim, o que deu certo, o que deu errado, para que possa ser corrigido e até mesmo para que possa ser feito o relatório para entregar à igreja. A gente vai ter que relatar o que aconteceu à igreja. A gente vai ter que relatar o que aconteceu à nossa liderança da Adibal. Então a gente precisa saber. Eu não tenho, por exemplo, se eu sou coordenador geral e eu estou dentro da base resolvendo algum problema, eu não tenho como saber o que está acontecendo no evangelismo. Mas aí quem está no evangelismo vai falar para o seu líder de equipe, que vai falar para o seu líder ministerial, que vai falar para o seu coordenador, e assim vai chegar na coordenação geral, e depois a coordenação geral vai passar para as relações que vêm antes disso daí, que não está nesse mapinha, mas que existe. Outra questão também é a questão de pedido de ajuda. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente quer ser muito independente. E muitas vezes a gente também é muito vergonhoso. Eu sou mais essa pessoa vergonhosa. Então a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda às pessoas. Só que toda essa equipe que vem nessa relação antes de você são pessoas que estão ali para lhe ajudar, para garantir que você faça o seu trabalho da melhor forma possível, que sua preocupação seja cumprir aquela missão que o Senhor te escolheu para cumprir. Então, por exemplo, se você tem alguma dificuldade, se você está, por exemplo, não estou me sentindo bem, estou passando mal, sei lá, não tô muito legal hoje, minha Bíblia sumiu,
não estou conseguindo sair no sol porque não trouxe protetor solar. Qualquer coisa que aconteça, ou até mesmo, eu esqueci qual é a minha área, onde começa, onde termina. Peça ajuda à liderança de vocês e a liderança vai estar preparada para poder dar esse suporte a vocês. E aí entra também a questão de dúvidas e de suporte. O suporte que vocês dão aos líderes de vocês é justamente fazer o trabalho de vocês como tem que ser feito. Vocês não precisam se preocupar com questões que muitas vezes a pessoa que vai estar na organização ou quem vai estar liderando a equipe se preocupa. A preocupação de um liderado no evangelismo é evangelizar. Mas aí, se for necessário dar um suporte para o líder quer dar um recado a outra pessoa, mas ele não pode sair daqui, eu posso. Então, não custa nada ajudar. Enfim, a relação ali de auxílio mútuo, né? Andando para frente. Hoje, a gente está com uma certa dificuldade na questão de ministérios dentro da Jubalite. Basicamente, no projeto era para ter esses 8 ministérios. Evangelismo, que era o antigo GM, Geração Missionária. E aí, já comunicando a vocês, o GM estava sendo liderado pelas pessoas da antiga gestão, presidente, vice e secretário da antiga gestão. E com a saída deles da diretoria, decidiram também desligar o GM da Jubalite. Disseram que o GM serviu por muitos anos a Jubalite, mas que estava decidindo se desligar. A gente não quis fazer confusão, não quis arrumar problema. E, sinceramente, nome de ministério é algo que pode ser mudado. E, independente do nome, o trabalho vai ser feito da mesma forma. Então, a gente tem a equipe de evangelismo, a gente tem a equipe de infantil e tem a equipe do rally missionário. Mas todas essas outras equipes não existem. Não existem mais, infelizmente. Quando a gente recebeu, inclusive até de evangelismo também, a gente já recebeu sem equipe de evangelismo. Mas aí o nosso sonho, a nossa vontade é reativar. A gente está tentando montar aqui, a gente já conseguiu uma pessoa para liderar o Ministério de Ação Social, a gente já está vendo uma pessoa para liderar a CIA de Artes, já conseguiu uma pessoa para liderar a mídia, já conseguiu uma pessoa para liderar o esporte. Agora a gente precisa dividir as equipes e ver como é que vai ser o trabalho. Falta também um líder de oração. Mas basicamente esses são os ministérios e a gente vai tentar conduzir o trabalho do projeto para poder ter esses 8 ministérios funcionando. E aí sobre a cidade-alvo, né? Sobre Cruz do Espírito Santo. Na verdade, ainda sobre o DR 2026, perdão. A cidade-alvo é Cruz do Espírito Santo, como já foi amplamente divulgado. A data do projeto é de 3 a 5 de julho, uma data que é atípica para o projeto e é até uma data mais curta. Infelizmente, foi o que a gente conseguiu fazer, considerando todos os calendários que a gente tem que se alinhar. A gente, até o momento, tem 111 voluntários. A gente se programou para 100, mas aí como a gente estendeu por mais alguns dias as inscrições, a gente ultrapassou para a honra e glória de Deus e aí estamos com 111 voluntários. E até o momento a gente tem 29 igrejas batistas envolvidas no trabalho. Fora as igrejas batistas, a gente tem alguns irmãos da Assembleia, da Betel e algumas outras denominações. E aí, como é que o DR se sustenta, né? Quais são os seus custos? A gente pode até pensar que o valor da inscrição é alto, mas eu chamo vocês para organizarem um projeto missionário e vocês vão ver o problema que é e o quanto é difícil para entrar dinheiro e, ao mesmo tempo, o dinheiro escoa com muita velocidade. Os custos principais do projeto hoje são a camisa, o kit de evangelismo, a alimentação e o transporte. R$100 ele vai cobrir mais ou menos ali, talvez um pouco menos, a camisa, o kit e a alimentação. Quando a gente vai para o transporte, a gente colocou um valor de R$70 a mais para o transporte. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente fez o orçamento de 2 ônibus. Um saindo de Caporã para atender o Litoral Sul e um saindo de Baía da Traição para atender o Litoral Norte. Só que a maioria do pessoal se inscreveu como transporte próprio. Então, a gente só tem 33 pessoas que precisam de transporte, 10 de Caporã
acho que 15 do litoral norte e 9 da região metropolitana. E aí, quando a gente fez o orçamento dos 2 ônibus, dava R$ 6.200 os 2 ônibus, para ir levar o pessoal e para ir buscar. Só que quando a gente não conseguiu a quantidade de gente para poder encher os 2 ônibus, o valor que era R$ 62 por cabeça aumentou para mais ou menos R$ 150 por cabeça, caso a gente fosse alugar a van, porque ia ser uma van a 2.300 vindo do litoral sul para 15 pessoas e uma van a 2.200 para 15 pessoas também vindo do litoral norte. Dá mais de R$ 150, se eu não me engano. Eu agora não lembro direito o cálculo não, mas ficava um valor muito maior. Então só aí você já vê que a gente tem, quem é bom de matemática aí já vai entender que a gente tem um prejuízo. Porque a gente cobrou R$ 70, mas cada pessoa que vai precisar de transporte vai custar um pouco mais, um pouco não, bastante mais do que isso. Graças a Deus a gente conseguiu um irmão que fez um preço melhor na de Caporã, ainda assim ficou R$ 100 por pessoa. E do litoral norte a gente está vendo alguma forma aqui para conseguir também um preço bom no transporte. Mas é um problema, é um dos problemas que o projeto missionário enfrenta e, enfim, Deus vai prover. Só que o projeto não se restringe a isso, ele tem outros custos, como por exemplo, viagem à cidade de alvo, a gente precisa ir visitar, por exemplo, a gente já fez uma visita lá, que foi até publicado no Instagram, nos grupos, e agora dia 7, a de Bal é dia 6, no dia 7 a gente vai fazer outra visita lá para acertar os detalhes do projeto. Então tem custo, a gente vai ter que ir pelo menos com 2 carros, tem custo de combustível, alimentação, etc. A gente precisa de materiais para os ministérios, por exemplo, Semear Kids usa muito material de decoração, doces, brinquedos para poder ali estar trabalhando com as crianças, tudo isso tem um custo. Rally missionário, kit de primeiros socorros, combustível para os veículos, enfim, às vezes quebra uma moto durante o projeto missionário e a Jubali te ajuda ali o irmão a consertar, tudo isso daí entra como custo. Custo com logística, porque a gente tem ali o transporte dos voluntários. Mas e para transportar comida, para transportar doações, para transportar outras pessoas que chegam em cima da hora, teve algum problema com o transporte e a gente dá algum tipo de suporte, enfim. Alguns imprevistos, por exemplo, a igreja que a gente vai ficar tem banheiro, o banheiro tem divisória e os banheiros são muito bons, mas não tem chuveiro. Aí adivinhem quem é que vai ter que fazer todo o encanamento e colocar chuveiro para vocês tomarem banho? A Jubalite. Então tudo isso daí tem custo. E além disso também custos com marketing e divulgação. A gente, graças a Deus, tem um alcance muito bom com o Instagram da Jubalite, então a gente não precisou impulsionar nenhuma publicação, mas em material impresso a gente teve a necessidade. Agora na Adibal a gente mandou imprimir alguns folhetos de pedido de doação para entregar aos irmãos lá. E aí saiu, 100 folhetos saiu a R$ 80. É um custo, já é quase o valor de uma inscrição. Enfim, materiais de divulgação no geral. Mas bora lá. E como é que o DR se sustenta? Além do valor das inscrições, com doações, né? A gente conta com o apoio tanto dos voluntários como das igrejas, a própria Adibal auxilia, a Convenção Batista auxilia, e aí com todas essas ajudas a gente consegue fazer o projeto missionário. E hoje quais são as nossas necessidades principais? Principalmente para a questão de ação social. Não sei se vocês acompanharam, mas as famílias, né, de Cruz do Espírito Santo, a cidade é na beira do Rio Paraíba. E aí teve toda aquela enchente que alagou Santa Rita, mas também afetou algumas famílias de Cruz do Espírito Santo. Então essas pessoas têm tido algumas necessidades. E aí a gente quer com o projeto não somente pregar a palavra, mas também levar atos de amor, né, através da ação social. E através desses atos de amor também pregar a palavra, que é o fim de todas as ações da gente. Então a gente precisa de alimentos para doar para essas famílias, fazer cesta básica. A gente precisa de roupas, kits de higiene, principalmente higiene bucal, doces e insumos para o Ministério Infantil, para poder fazer a alegria das crianças, valores financeiros para ajudar em todo esse custo logístico que a gente tem, imprevistos, esse prejuízo aí do transporte que a gente vai ter que cobrir de alguma forma, e materiais que possam ser usados pelos ministérios. Então, por exemplo,
eu não tenho como ajudar financeiramente, mas eu tenho aqui uns brinquedos aqui, sei lá, boliche, bambolê, algumas coisas que eu não uso mais e que eu posso pegar e doar para o Ministério Infantil. Eu tenho uns kits de primeiros socorros aqui que eu posso doar para o Rally Missionário. Eu tenho, sei lá, algumas coisas que podem ser usadas pelo pessoal do teatro, tinta, pincel, materiais que são usados, enfim, não é muito minha área, mas materiais que podem ser usados pela equipe de teatro. Tudo isso é bem-vindo como doação, o que vocês puderem doar, e aí eu conto com o apoio de todos vocês, o que vocês puderem doar, o que vocês puderem pedir às suas igrejas, até mesmo a pessoas que não são das igrejas, que às vezes acabam ajudando até mais do que quem é das igrejas, né? Nas últimas ações que a gente fez, a gente teve muita ajuda de pessoas que nem cristãs são, mas que aí vê o trabalho que está sendo feito, se solidariza ali com o trabalho e acaba ajudando. Então, assim, qualquer ajuda vai ser utilizada no projeto e vai ser usada para a honra e glória de Deus. E aí eu sei que já está um pouquinho adiantada a hora, vou tomar um golinho d'água aqui. Já tem quase 1 hora, mas a gente já está se encaminhando para o final, né? E aí eu queria dar um panorama. Lógico que a realidade da cidade é muito mais profunda do que essa, mas queria dar um panorama da cidade de Cruz do Espírito Santo para que vocês pelo menos tenham uma noção para onde estão indo, né? Até porque quando se fala Cruz do Espírito Santo, parece muito o nome de cidade do sertão. E aí teve algumas pessoas que vieram perguntar: "Ô irmão, mas é quantas horas de viagem daqui para lá?" É pertinho, perto de João Pessoa, 25 minutos de João Pessoa. Poxa, gente, eu pensei que o sertão era mais longe. Então, assim, o pessoal vê o nome Cruz do Espírito Santo e acha que é, porque normalmente a cidade do sertão tem esses nomes mais extensos, né, e mais ligados à questão da religiosidade. Mas, na verdade, é a região metropolitana de João Pessoa. A cidade, como vocês podem ver aí na tela, ela é baseada basicamente em volta dessa igreja católica. Aqui a gente tem uma imagem da frente da igreja que pega a parte de trás da cidade e a gente tem uma foto pegando a parte de trás da igreja que pega a frente da cidade. A igreja do pastor Léo Max, que é a igreja que vai nos receber, está mais ou menos nessa região aqui onde está a bolinha azul. Espero que esteja aparecendo para vocês. Mas está mais ou menos nessa região aqui. Então, basicamente, a cidade tem a rua principal, a rua da igreja. Se vocês olharem aqui no canto, a gente tem o Rio Paraíba, que foi o rio que deu aquela enchente. Então a cidade é construída na beira do rio e a igreja católica em torno da igreja católica. A cidade em torno da igreja católica. E aí alguns dados demográficos, né? Tem cerca de 17.800 habitantes, então não é uma cidade tão grande, apesar de ser na região metropolitana de João Pessoa. É uma cidade de 192,5 quilômetros quadrados, então é uma área grande, só que muita área dessa aí é rural, muita plantação de cana, muito engenho. Então é uma cidade que tem uma extensão de território, mas que tem uma quantidade relativa de poucos habitantes. Faz parte da região metropolitana de João Pessoa. O seu povoamento foi impulsionado muito pela questão das terras serem férteis, da questão do próprio rio, né, que ajuda muito do plantio. A gente vê mais ou menos ali a ideia que acontecia no Rio Nilo, no Egito. E também pelo relevo de Várzea, né, uma cidade que é muito plana. Para quem foi para o projeto, por exemplo, em Bananeiras, Caçarengue até que não tanto, mas Junco do Seridó e tal, são cidades que tem muitos morros, né? Muito canto alto, então dá um trabalho a mais para subir. Já lá não, é toda planinha a cidade, não tem muito relevo não. O pessoal não vai cansar muito as pernas. E tem um forte cultivo de cana-de-açúcar, né? Já é regional, é uma cultura regional aqui da Paraíba. E lá não é diferente. Muita criação, muito plantio de cana-de-açúcar e muito engenho também de cana-de-açúcar. A sua fundação, né, algumas curiosidades aqui já dados menos demográficos e mais históricos. Não tem data exata da fundação do povoado de Cruz do Espírito Santo enquanto povoado, mas tem a curiosidade que o nome Cruz do Espírito Santo surgiu após uma grande enchente que aconteceu na cidade, lá em 1879, que carregou e deixou uma cruz bem grande de madeira presa no local. E aí o pessoal juntou esse fato
dessa cruz, né, essa curiosidade dessa cruz aparecer ali após uma enchente, junto também com o nome de um engenho antigo que era chamado de Espírito Santo. E aí ficou esse nome cruz do Espírito Santo. É uma curiosidade legalzinha. A organização da política. A organização política da cidade foi um pouco complexa, né? Até por ser uma cidade pequena junto de cidades muito grandes, como Santa Rita e João Pessoa. Mas ela foi elevada à vila em 1896 com o nome de Espírito Santo. Alternou de sedes e teve outras denominações, como Pedras de Fogo, que é nome de outro município da Paraíba, Taquara e Maguari, e foi batizada oficialmente de Cruz do Espírito Santo por uma lei estadual em 1948. Historicamente, né, e dá para ver nitidamente na foto, é algo bem claro, e até o nome da cidade em si, ela é tradicionalmente católica. E isso vem tanto de sua fundação, que é ligada aos antigos engenhos, como também a questão da cruz que surgiu ali no Rio, né? E aí, querendo ou não, o pessoal pega esse surgimento dessa cruz e transforma a cidade quase num ponto de adoração a esse fato. E aí se torna um roteiro até religioso, né? Como alguns outros que tem no Brasil. E aí cerca de 70% a 75% da população se autodeclara católica, segundo o IBGE. Já o segmento evangélico é o segundo maior no município. Então, por mais que isso daí eu digo que está bem maior, porque esses dados, se eu não me engano, são de 2022 do IBGE. Segundo esses dados, né, tinha 12 a 16% dos habitantes que se identificavam como evangélicos. Então, é uma quantidade que é muito boa. Para uma cidade pequena, é uma quantidade bem relevante. Então, não vai ser estranho vocês irem evangelizar uma casa e a irmã, eu sou lá da igreja, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Betel. Vai acontecer muito isso. E aí, segundo o relato de um irmão da igreja local, da primeira visita que a gente fez, ele disse que, pelo que ele contou, tem aproximadamente 18 igrejas evangélicas no município. Então, é uma quantidade bem considerável, né, se a gente for olhar em algumas realidades que tem pelo estado. Cerca de 8 a 10% da população está dividida entre pessoas que não acreditam, né, em Deus ou não declaram religião, e aí tem agnósticos e ateus, seguido por algumas minorias espíritas e de matrizes afro-brasileiras. Então, acho que a gente não vai encontrar muitas pessoas de candomblé, umbanda e outras religiões de matrizes africanas e nem espíritas. Vai ser mais pessoas que sejam ou evangélicos ou católicos. Com o tempo, né, e isso daí está acontecendo, eu acredito que em todo o Brasil, vem tendo uma redução da quantidade de católicos e um crescimento no número de evangélicos e de pessoas que se declaram sem religião. O pessoal vai saindo da católica ou vira crente ou vira ateu. E aí a cidade tem uma zona rural bem expressiva, que é composta por engenhos e assentamentos. E aí engenho e assentamento normalmente vão adotar uma cultura religiosa, seja o catolicismo ou seja o protestantismo, e vão seguir aquilo dali. A média, né, e esse é um dado interessante e relevante para a gente, é que em média cada casa vai ter aproximadamente 3 pessoas. Então são famílias, é uma cidade bem familiar, não é uma cidade, por exemplo, que nem Rio Tinto, que tem muito jovem por causa da universidade e, consequentemente, às vezes tem 10, 15 jovens morando na mesma casa. Na verdade, é uma cidade mais familiar. E isso daí é interessante para a gente, porque a gente sabe que em toda casa a gente vai encontrar praticamente um pai, uma mãe e um filho ali para poder trabalhar e pregar a palavra. E o crescimento do grupo sem religião e o tamanho do público católico, né, 75% de habitantes católicos, mais 8% ali que é sem religião, dão um campo missionário muito vasto para a gente trabalhar. Então a gente vai ter muito trabalho a fazer, tem muitas pessoas a alcançar, e aí se preparem, estejam prontos para esse trabalho, porque a gente vai ter muita coisa a fazer. Inclusive o projeto vai ser um projeto, infelizmente, mais curto, não era a nossa intenção, mas com certeza é uma cidade que caberia um Desafio Paraíba, um projeto mais estendido. Mas aprove a Deus que fosse dessa forma, foi o que deu nas possibilidades,
E a gente vai fazer da melhor forma possível, para a honra e glória de Deus. E aí só uma curiosidade que em 2009, ou foi 2009, eu acho, ou foi 2011, teve um desafio radical na cidade de Cruz do Espírito Santo, 17 anos atrás. Então é a segunda vez que esse projeto está indo até a cidade. Da primeira vez foram com 300 voluntários, se eu não me engano. E aí dessa vez é uma quantidade reduzida, mas ainda assim a gente vai fazer um bom trabalho para a honra e glória de Deus. E aí apresentando um pouco do mapa da cidade, deixa eu ver se eu consigo mexer no mapa aqui, porque está aparecendo para mim de um jeito. Deixa eu ver como é que está aparecendo a chamada aqui. Pronto, tá como está na chamada. A cidade, ela é basicamente o Rio Paraíba, que está aqui na lateral. Deixa eu tentar dar um zoom a mais. Está um pouquinho lento por causa da gravação, mas basicamente é o Rio Paraíba. A gente tem essa avenida principal, né, que é a PB 004, que vem lá de Santa Rita, prefeitura aqui. A gente tem essa avenida um pouco mais grossa, que é onde fica a igreja e a parte mais comercial da cidade. Isso daqui é uma PB, né, e aqui seria a via mais principal. Deixa eu botar na visão de mais bonitinha. A igreja que a gente vai ficar é mais ou menos nessa área aqui. É um desses prédios aqui. A escola que a gente vai ficar, aqui tem essa praça, e a escola é mais ou menos aqui. Mais ou menos, se eu não me engano, é aqui. Não, é esse prédio aqui, ó, a escola. Então é bem perto, a gente vai estar bem perto da igreja. A gente olhou lá no Google Maps, dá 500 metros de distância. Mas basicamente a cidade é essa estrutura. É engraçado o mapa dela que parece uma bisteca de porco. Mas a estrutura da cidade tem esse grande povoamento aqui mais central, que é dividido em conjuntos. A gente tem 2 ou são 3 conjuntos aqui, eu acho que são 2, um aqui e um aqui. E a gente tem esse terceiro conjunto que já é um pouco mais afastado. Então a gente vai ter uma necessidade de divisão das equipes de trabalho. Provavelmente a gente vai estar com uma equipe trabalhando na parte mais centralizada e uma equipe trabalhando nessa parte mais afastada, que por mais que aqui no mapa não pareça, mas a gente passou por lá e tem uma grande densidade de casas. Isso daqui é tudo casa, não é área comercial. Então, assim, tem muita coisa para fazer, muito trabalho. A gente vai ter que pensar numa logística muito boa, porque é um projeto curto, com pouca mão de obra e numa área que é extremamente extensa. Vocês podem observar aqui que tem muita casa mesmo. As casas são feitas quase como que em condomínio, esses condomínios mais populares, que a casa é tudo juntinha uma da outra. Então não tem muito distanciamento não. E cada casa dessa é uma pessoa que a gente tem, uma família, né, que a gente tem que ir levar a palavra e alcançar. Amém? E aí a gente encerra aqui. O que eu gostaria de pedir a vocês é que estejam orando pelo projeto, como vocês viram aí, desde a questão de mão de obra até a questão da estrutura da cidade. A gente vai ter muitos desafios. Realmente esse desafio radical vai ser um grande desafio, mas a gente confia em Deus e acredita que para a honra e glória do santo nome dele mesmo, tudo vai ser feito da melhor forma possível, que ele vai prover o que for necessário de mão de obra, de insumos, de tudo que precisar para o trabalho, a gente acredita que Deus vai prover. Então, que vocês estejam orando, pedindo a Deus que realmente tome a frente desse projeto, assim como já tem tomado pela equipe de trabalho, pelas famílias que vão ser alcançadas. Orem também para que Deus possa usar vocês. Vocês são ferramentas de Deus nesse projeto. Vocês não estão indo para um passeio, vocês não estão indo para uma colônia de férias, vocês não estão indo para um momento de lazer. Por mais que a gente possa ter lazer e ter comunhão durante o projeto. Mas o que vocês estão indo é para ser ferramenta de Deus na vida dessas pessoas, independente de onde você vai servir. Seja na mídia, como o próprio nome do ministério diz, né, testificar e testemunhando ali
do que está sendo feito, seja no evangelismo, pregando a palavra de forma mais direta, seja no infantil, acolhendo as crianças com amor e levando a palavra àquelas crianças, seja no esporte, pegando aqueles jovens que muitas vezes estão ali entrando nas drogas, muitas vezes podem estar em um contexto de vulnerabilidade, podem estar em uma situação ruim, e a gente vai usar o esporte para atrair essas crianças e pregar da palavra de Deus, seja no teatro, através de apresentações que vão levar a mensagem, muitas vezes, para aquela pessoa que não quer nem dar ouvidos à palavra. O teatro é interessante por isso, porque tem pessoas que não querem ouvir. Vai chegar para evangelizar aquela pessoa, ela vai pegar uma vassoura e lhe expulsar da casa. Mas está vendo uma apresentação ali na praça e a pessoa para e olha e consegue entender a mensagem. Quem sabe através daquilo o Espírito Santo não toque a vida dela. Então orem para que Deus use vocês, para que vocês sejam de fato usados por Deus. E orem pelas famílias que serão alcançadas. Deus, ele já sabe quem vai ser alcançado, ele já sabe as pessoas que ele quer alcançar naquela cidade, ele já sabe quais são os frutos que já estão prontos para colher. Então o que cabe a gente é ir ali e buscar essas pessoas para Deus, levar a palavra para elas, para que elas entreguem a vida a Cristo e que de fato possam viver para a honra e glória de Deus. Essa é a nossa missão e a gente pede que vocês estejam orando, né, por esses motivos. A gente vai fazer um momento de oração agora, encerrando o estudo por esses 3 motivos, mas fica aí como tarefa de casa, para vocês orarem por esses 3 motivos. Amém? E aí eu vou escolher 3 pessoas aqui para estar fazendo essas orações. Eu vou pedir para o irmão Messias estar orando pelo projeto missionário. Eu vou pedir para a irmã Joaliz estar orando para que Deus possa usar os voluntários para a honra e glória dele. E vou pedir ao irmão João Vitor que esteja orando pelas famílias que serão alcançadas. Amém? Amém, mesmo. Oremos ao Senhor. Pai querido, soberano Deus, nós oramos a Ti neste momento, Pai. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor já tem confirmado no coração dos Teus servos, que é esse projeto, Pai, que está sendo já realizado, Pai, com todas as organizações, com tudo que o Senhor já tem provido, Senhor, e com tudo que o Senhor ainda vai prover, Pai. Então, que o Senhor possa capacitar cada um dos Teus filhos que está à frente, Pai, desde os liderados, as lideranças, as igrejas que estão chegando junto, contribuindo, que o Senhor possa suprir a necessidade, Pai. Porque o Senhor quem iniciou esse projeto, Pai, e que nós possamos ser realmente ferramenta em Tuas mãos para proclamar o Teu nome, Senhor, nessa cidade, neste lugar, Senhor. Eu oro, Senhor, que esse projeto fique marcado nos corações não só dos voluntários que estão à disposição, mas também no coração daquelas pessoas de Cruz do Espírito Santo, ó Deus. Que o Senhor possa tocar o coração dos Teus filhos, daqueles que o Senhor já escolheu, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, usar o Teu servo, Senhor, para que proclame o Teu evangelho naquele lugar, Senhor, para que anuncie as boas novas, Senhor, naquela região. É assim, Pai, minha oração, em nome de Jesus, amém, Senhor. Santo Deus e eterno Pai, te damos graças, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos permite, ó Pai, viver em Tua presença. Te damos graças por esse ajuntamento, ó Deus. Pai, que de acordo, ó Deus, com a Tua vontade, Senhor Deus, possamos, ó Pai, ser capacitados pelo Senhor, o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que durante não só o projeto, ó Pai, mas antes do projeto, Deus, depois do projeto, possamos continuar proclamando as Tuas boas novas, Pai, mas segundo a Tua misericórdia, Senhor Deus, nos capacita para que a cada dia mais, ó Deus, possamos proclamar as boas novas de salvação, mas nos prepara, Deus, através da meditação da Tua palavra, através das orações, ó Deus, ó Pai, da comunhão, ó Pai, em nossas igrejas, ou da comunhão, ó Pai, no ajuntamento, ó Deus, em Uadibal, ou em outras situações, ó Deus, mas, Pai, nos capacita cada dia mais e nos ajuda, ó Pai, a lembrar sempre, ó Deus, que
toda, Pai, qualquer sabedoria, Senhor Deus, vem de Ti, Senhor Deus. Pai, é o Senhor que nos dá instrumentos, é o Senhor que nos dá ânimo, é o Senhor que provém, Senhor Deus, os recursos financeiros, Pai, para que a gente possa ir para os projetos, ó Deus. É o Senhor, Pai, que sustenta, ó Deus, e que traz a salvação, a vida eterna a cada um de nós e aqueles que ainda o Senhor irá salvar. Então, Pai, nos capacita segundo o Teu querer, nos enche, ó Pai, da Tua humildade, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua mansidão, Pai, e nos ajuda, ó Pai, a cada dia mais proclamar as boas novas de salvação ali naquela cidade, em julho, ó Deus, mas também, Senhor Deus, ao nosso redor, onde quer que estejamos, ó Pai. Assim nós choramos, te pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, Pai, para que a cada dia mais possamos estar puros, ó Deus, diante de Ti e agirmos de acordo com o Teu querer. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos concedido. Fica conosco e dirige, ó Pai, os Teus servos, ó Deus, que estão na liderança também. Em nome de Jesus, amém. Alô? Amém. Senhor, muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, por favor, por cada voluntário, por cada missionário, por cada servo, Senhor, que estará nesse serviço, que estará naquela cidade, Senhor. E te pedimos, Senhor, por cada família, Senhor, representada nesta reunião, também pelas que não puderam estar presentes, Senhor. Também, Senhor, por cada missionário que estará naquele lugar, cada família lá representada, e não apenas nossas famílias, Senhor, como também as famílias, Senhor, que evangelizaremos, e também as que não pudermos ter a oportunidade de evangelizar, Senhor. Ser com eles, Senhor. Leva-nos, Senhor, neste lugar para proclamarmos o Teu Evangelho com tão somente o alvo, Senhor, que é Cristo, tão somente o alvo que é a Ti, Senhor. Nos dá, Senhor, como já foi pedido, a capacidade de sermos humildes, Senhor, de termos misericórdia, Senhor, e colocarmos o nosso coração na miséria do próximo. Faz-nos servos, Senhor, que inspirem, Senhor, a Cristo, que resplandeçam, Senhor, a Cristo, Senhor, que as pessoas ao nos olhar, Senhor, vejam a resplandecer de Cristo em nossas vidas, vejam agir, Senhor, o Teu agir, Senhor, a Tua obra, e que a Tua obra também seja feita naquela cidade, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, possa se render a Ti, e que a Tua vontade seja feita naquela cidade, naquele lugar, que famílias, Senhor, que famílias possam ser reestruturadas, possam se reunir, Senhor, possam se reerguer com a Tua mão, pois somente a Tua mão, Senhor, permite que isso seja feito, somente a Tua mão, Senhor, permite que salvação chegue a essas casas, Senhor, e nos dá esperança, Senhor, de sempre estar contigo e levar esse evangelho a essas pessoas, a ponto de que a Tua vontade seja feita, a ponto de que vidas se rendam a Ti e que possam ser usados, cheios do Teu Espírito Santo, para proclamar o Teu evangelho naquele lugar. Assim eu te oro, te agradeço, e te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe a cada um. E semana que vem a gente está aqui de novo para tratar sobre evangelismo porta a porta. Amém? Deus abençoe a todos.